Meu nome é Abigail, tenho 32 anos, e à medida que me aproximo da imponente propriedade onde será realizado o casamento da minha irmã Chelsea, meu estômago se aperta com uma mistura de apreensão e expectativa. 3 semanas atrás, ouvi, sem querer, ela contando às madrinhas que eu tive que pedir dinheiro emprestado só para pagar o aluguel. Ela riu enquanto dizia isso, com a voz carregada de pena e superioridade. O que Chelsea não sabe é que estou guardando um segredo. Um segredo que está prestes a mudar tudo. Ajusto minha roupa uma última vez antes de sair do carro, pronta para silenciar todos eles. Mas antes de contar como calei minha irmã e seus amigos ricos, diga de onde você está assistindo nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever para ser notificado de mais histórias como essa. Crescendo nos subúrbios de Boston, Chelsea e eu dividíamos um quarto com papel de parede floral e uma janela que dava para o nosso quintal modesto. 2 anos mais nova do que eu, Chelsea sempre teve um espírito competitivo que definiu a nossa relação desde cedo. Enquanto eu ficava feliz construindo cabanas com cobertores e lendo livros escondida com uma lanterna até tarde da noite, Chelsea organizava shows de talentos na vizinhança, sempre se colocando como estrela principal. Nossos pais trabalhavam duro para nos dar uma vida confortável de classe média. Mamãe era professora de inglês no ensino médio, e papai, contador em uma firma local. Nunca nos faltou o necessário, mas luxos eram cuidadosamente calculados no orçamento. Chelsea parecia odiar essas limitações desde pequena. Quando eu crescer, vou ter uma casa enorme com piscina e um closet só para sapatos. Ela disse aos 10 anos, folheando uma revista de moda que tinha convencido mamãe a comprar. Eu era mais prática, mais criativa. Enquanto Chelsea implorava por roupas de marca e os gadgets mais modernos, eu me satisfazia garimpando peças únicas em brechós e economizando minha mesada para comprar materiais de arte e livros. Essa diferença essencial moldou quem nos tornamos como adultas. Depois do ensino médio, Chelsea escolheu administração de empresas numa faculdade particular caríssima. Nossos pais se apertaram financeiramente para bancar isso. Eu optei por uma universidade estadual com bolsa, estudando design gráfico e arte digital. Chelsea via minha escolha como uma forma de se contentar com menos. Ela nunca disse isso com todas as letras, mas sua expressão quando contei meus planos dizia tudo. Universidade estadual? Mas você não quer fazer conexões importantes numa faculdade privada? Ela perguntou, enrolando o cabelo no dedo. Papai, você não pode ajudar a Abby a ir para uma faculdade melhor? Nossos caminhos se distanciaram ainda mais na faixa dos 20 anos. Chelsea conseguiu um emprego em marketing, numa marca de luxo graças a um contato da faculdade. Ela subiu rapidamente na hierarquia, com seu charme natural e ambição implacável. Eu, por outro lado, estagiei em estúdios de design, fiz trabalhos freelancers e fui construindo meu portfólio aos poucos. Minha renda era instável, enquanto a de Chelsea só crescia. Aos 27, Chelsea conheceu Richard Williams, herdeiro de uma empresa de desenvolvimento imobiliário e bem estabelecido na elite social de Boston. O relacionamento acelerou sua transformação em socialite. Cabelo com luzes, guarda-roupa assinado por grifes e uma vaga no clube mais exclusivo da cidade. O primeiro dia de ação de graças. Depois que Chelsea começou a namorar Richard, deixou claro o quanto nosso abismo havia aumentado. Ela chegou à casa dos nossos pais num SUV de luxo, vestindo um suéter de cachemir e brincos de diamante, carregando uma garrafa de champanhe caro do nosso vinhedo favorito em Napa. Abby, você precisa deixar que eu te leve para fazer compras um dia desses, disse ela, olhando meu vestido vintage de cima a baixo. Conheço uma personal stylist incrível que pode te ajudar a montar um look mais profissional. Isso ajuda muito na hora de atrair clientes melhores. Sorri com dificuldade, engolindo a resposta que subiu à minha garganta. Meus clientes me contratam pela criatividade, não pelo que eu visto. Claro que sim, querida, ela disse, dando tapinhas no meu braço com condescendência. Mas primeiras impressões importam nos negócios. Richard sempre diz que a apresentação é 90% do sucesso. Mamãe mudou de assunto rapidamente, percebendo o clima. Chelsea, me conta da viagem para as Bahamas. As fotos estavam incríveis. E assim a conversa virou para a vida glamurosa de Chelsea. Nossos pais escutavam encantados os detalhes do resort luxuoso e das praias exclusivas. Fiquei em silêncio, mexendo na comida, cada vez mais invisível. Esse padrão se repetia em toda reunião de família. Chelsea chegava com presentes caros,
Falava de viagens exóticas e eventos de caridade, enquanto minimizava minhas conquistas. Abby ainda faz aqueles desenhos no computador. Ela dizia às amigas, quando perguntavam por mim, reduzindo anos de trabalho com design profissional a um passatempo infantil. O que mais doía era ver a reação dos nossos pais. Na infância, eles sempre nos incentivaram igualmente, mas agora pareciam fascinados pelo sucesso aparente de Chelsea. Papai a apresentava como minha filha que trabalha com marcas de luxo, enquanto mamãe exibia fotos dela em eventos sociais sobre a lareira. Quando consegui um grande projeto criando uma instalação artística interativa para um museu, eles reagiram com um interesse educado. Mas quando Chelsea apareceu em uma nota minúscula de uma coluna social por participar de um baile beneficente, eles emolduraram o recorte. Tentei não deixar que isso me afetasse. Eu amava o meu trabalho, tinha bons amigos e gostava do meu apartamento aconchegante num bairro vibrante, ainda que não fosse considerado na moda. Meu sucesso talvez não fosse tão chamativo quanto o de Chelsea, mas era real e significativo. Pelo menos era nisso que eu tentava acreditar nos dias bons. Nos dias ruins, eu me perguntava se Chelsea estava certa, se eu devia ter seguido um caminho mais convencional e lucrativo. Mal sabia eu que os comentários depreciativos de Chelsea e o favoritismo sutil da família estavam apenas preparando o terreno para uma traição que me levaria ao limite. A verdadeira escalada começou 3 meses antes do casamento de Chelsea, durante o jantar de aniversário de casamento dos nossos pais. Chelsea insistiu em organizar tudo em um restaurante sofisticado no centro da cidade, com sala reservada e até sommelier. Cheguei um pouco atrasada, vinda direto de uma reunião com um cliente, ainda usando meu vestido preto simples e sapatilhas. O salão privado estava cheio de conversas animadas quando entrei. Chelsea não havia convidado apenas nossos pais, mas também os pais de Richard e vários casais do círculo social deles. Senti-me imediatamente deslocada em meio a vestidos de coquetel e joias chamativas. Abby, finalmente! Chamou Chelsea do cabeceira da mesa, acenando. Ela estava impecável num vestido de grife, e o anel de noivado brilhava conforme ela gesticulava. Estávamos prestes a pedir sem você. Sentei-me no único lugar que restava, ao lado de uma mulher mais velha que eu não conhecia. Chelsea então bateu a taça com o talher, chamando a atenção de todos. Antes de brindarmos aos 30 anos de casamento dos nossos pais, Richard e eu temos um anúncio, disse segurando o braço do noivo, os olhos brilhando de empolgação. Marcamos a data, 12 de junho, na propriedade Montgomery. Só temos 8 meses para planejar o casamento do século. A mesa explodiu em aplausos, perguntas sobre o local, o vestido, o destino da lua de mel. Ofereci meus parabéns de coração, mesmo enquanto já começava a calcular o custo de participar como dama de honra, o que, claro, parecia inevitável. Durante o jantar, fiquei sentada próxima a 3 amigas de Chelsea do clube. Elas me ignoraram em grande parte, até que uma delas perguntou o que eu fazia. Sou designer digital, expliquei. Crio instalações artísticas interativas e experiências digitais para marcas e instituições culturais. Fascinante, respondeu uma delas, Heather, com um tom que indicava o contrário. Tipo, você faz sites? Não exatamente eu. Mas Chelsea me interrompeu do outro lado da mesa. Abby faz aquelas animaçõezinhas que aparecem nos aplicativos e coisas assim, disse com desdém. Muito criativo, mas não exatamente estável, né, mana? As amigas riram discretamente enquanto eu forçava um sorriso. Na verdade, estou desenvolvendo uma instalação interativa de projeção mapeada para a reabertura do Museu de Arte Contemporânea. Falei. Parece impressionante, comentou a mãe de Richard com gentileza. É um projeto pequeno. Chelsea cortou. Abby ainda está construindo o portfólio. Não era um projeto pequeno, mas não corrigi. Mais tarde, enquanto pegava uma bebida no bar, ouvi Chelsea conversando com suas amigas. Eu amo minha irmã, mas bem que queria que ela arrumasse um emprego de verdade, dizia. Já tem 32 anos e ainda vive como estudante universitária naquele apartamento minúsculo. Mamãe e papai vivem preocupados com ela. Pelo menos ela é artística, comentou uma amiga. Nem todo mundo consegue se casar bem. Chelsea riu. Verdade, mas imagina aparecer em eventos usando roupa de brechó. Já tentei ajudar, mas ela é teimosa demais. Me afastei antes que percebessem minha presença, o peito ardendo de dor.
Meu apartamento não era minúsculo. Era aconchegante, cheio de arte e livros. Minhas roupas não vinham de qualquer brechó, eram escolhidas com cuidado. E meus pais jamais haviam expressado qualquer preocupação com minha carreira, ao menos não diretamente. Nas semanas seguintes, começaram as atividades do casamento. Como esperado, Chelsea me convidou para ser uma das 7 madrinhas, todas amigas dela do círculo social. Achei o vestido perfeito, anunciou no nosso primeiro brunch de planejamento, mostrando a foto no celular. Um vestido de seda, da Arcasa, por apenas $800. As outras madrinhas suspiraram de admiração. Eu quase engasguei com a mimosa. Chelsea, esse valor está bem além do que posso pagar agora, disse em voz baixa. Ela franziu a testa. É o meu casamento, Abby. Você não pode dar um jeito? Todas as outras estão bem com isso. As outras tinham fundos fiduciários ou maridos executivos. Não disse isso em voz alta. Eu. Vou dar um jeito, prometi, calculando mentalmente quais projetos poderia adiantar para cobrir os custos. Mas o vestido foi só o começo. Haveria ainda a despedida de solteira em Miami, estimada em $2.000, o chá de panela que eu deveria coorganizar, mais 1.000, presente de casamento, cabelo, maquiagem, sapatos. A lista parecia infinita. Eu poderia ter conseguido lidar com tudo isso, se o desastre não tivesse chegado. Meu maior cliente, uma startup de tecnologia para quem eu estava criando uma experiência de marca imersiva, perdeu financiamento e cancelou o projeto. Isso representava 60% da minha receita esperada para o trimestre. Eles só conseguiram me pagar pela parte já entregue, cerca de 1/3 do valor combinado. De repente, não era só o casamento que estava em risco, eram minhas despesas básicas. Peguei alguns freelas pequenos, mas o pagamento demoraria pelo menos 30 dias. O aluguel vencia em 10. Depois de noites em claro pensando nas opções, engoli meu orgulho e liguei para Chelsea. Ela atendeu no quarto toque, com a voz apressada. Oi, Abby. Posso te ligar depois? Estou indo para uma prova de vestido. É importante, falei, fechando os olhos, reunindo coragem. Estou com um problema financeiro. Um cliente cancelou um projeto de última hora e... Estou sem dinheiro pro aluguel esse mês. Queria saber se você pode me emprestar $2.000, só até os outros pagamentos caírem. Eu juro que te devolvo antes do casamento. O silêncio do outro lado foi longo. Você precisa de dinheiro? Ela finalmente respondeu, a voz cheia de surpresa e... algo mais que não consegui identificar. Por que não pede para o papai e a mamãe? Eles já estão pagando tanta coisa do casamento. Não quero preocupá-los. Outra pausa. Vou ter que perguntar pro Richard. Nossa conta é conjunta agora. Eu entendo. Obrigada por considerar. 2 dias depois, Chelsea transferiu o dinheiro com uma mensagem. Considere como um presente adiantado de aniversário. Não precisa devolver. Senti alívio, misturado com gratidão e um incômodo desconforto. Ainda assim, mandei uma mensagem sincera, agradecendo e reafirmei que pretendia devolver, apesar da mensagem dela. Eu deveria saber que a generosidade de Chelsea viria com um preço escondido. Uma semana depois, cheguei mais cedo para ajudar a organizar o chá de panela no clube onde Chelsea era sócia. Ao me aproximar da sala reservada, ouvi a risada inconfundível dela, seguida pelo meu nome. A Abby me pediu dinheiro no mês passado para pagar o aluguel, ela contava. $2.000? Dá para acreditar? 32 anos e sem conseguir pagar as próprias contas. E o que você fez? Perguntou alguém. Eu dei, claro. Ela é minha irmã. Mas o Richard ficou uma fera. Disse que eu preciso parar de bancar as escolhas de vida ruins dela. E ela ainda vai ser madrinha? Aqueles vestidos não são baratos. Falei que ela pode pedir dinheiro emprestado pro vestido também, se precisar. Fazer o quê? Não quero uma madrinha destoando das outras. Fiquei parada do lado de fora, congelada, a humilhação queimando como ácido. Chelsea não apenas expôs minha situação, mas distorceu os fatos para se pintar como a irmã generosa, enquanto me colocava como uma irresponsável. Empurrei a porta com um sorriso forçado, ignorando os olhares que se voltaram para mim. Abby! Exclamou Chelsea com uma animação forçada. Você chegou cedo! Pelo visto, sim, respondi mantendo a voz firme. Fingindo que não havia escutado nada, fui direto organizar a mesa de presentes. O chá prosseguiu com uma polidez forçada,
Mas eu sentia os olhares de pena, os sussurros abafados entre mãos bem cuidadas. Quando o Chelsea abriu o 30º presente, mais uma peça de cristal que provavelmente jamais usaria, eu já estava tão desconectada emocionalmente que mal percebia o que acontecia ao redor. Naquela noite, descobri que a traição havia ultrapassado o círculo imediato da minha irmã. Meu celular vibrou com uma mensagem de uma amiga da época da faculdade. Ela havia ouvido por meio de uma conhecida em comum de Chelsea sobre meus problemas financeiros e estava me oferecendo ajuda para conseguir um emprego mais estável na empresa onde trabalhava. Chelsea havia espalhado minha dificuldade temporária para toda a rede social dela, amigos da família, conhecidos dos nossos pais, talvez até os próprios. Sentei no meu apartamento, cercada pelas minhas obras, materiais de design e ferramentas, e tomei uma decisão. A relação com minha irmã, do jeito que estava, era tóxica. Sugava minha autoestima, corroía minha confiança. Algo precisava mudar. E com o casamento se aproximando, eu sabia exatamente como transformar aquilo em um ponto de virada. Mas, antes disso, eu precisava garantir o meu sucesso com as minhas próprias mãos. O que Chelsea e minha família não sabiam, o que eu havia feito questão de manter em segredo, era que, mesmo antes da crise financeira, eu estava trabalhando em um projeto revolucionário havia quase 18 meses. 3 anos antes, comecei a experimentar formas de combinar técnicas artísticas tradicionais com tecnologias digitais avançadas. Meu objetivo era criar experiências imersivas que unissem o físico e o digital. Meu portfólio havia evoluído para incluir projetos cada vez mais sofisticados, primeiro pequenos, depois ganhando dimensão. Criei murais interativos para hospitais infantis, que reagiam ao toque e ao movimento, encantando pacientes. Desenvolvi instalações digitais para festivais de música que transformavam som em paisagens visuais em tempo real. Meu trabalho chegou a ser mencionado em publicações da área, não nas revistas brilhantes que Chelsea lia, mas em veículos respeitados do setor. O meu verdadeiro projeto de paixão, no entanto, era algo muito maior. Batizei de Lumina, um ambiente artístico imersivo, com mapeamento de projeção, sensores de movimento e um software personalizado que reagia à presença humana e às emoções. Construí um protótipo com as economias que juntei, trabalhando à noite e aos fins de semana num estúdio alugado. A tecnologia era tão inovadora que entrei com pedidos de patente provisória, arcando com os custos com mais freelas. 2 meses antes do anúncio do casamento de Chelsea, apresentei o Lumina para Miranda Garcia, fundadora da Nexus Studios, uma incubadora de arte e tecnologia reconhecida por apoiar projetos ousados que uniam criatividade, inovação e impacto humano. Miranda havia transformado a Nexus de uma galeria pequena em um nome global, com espaços em Nova York, São Francisco e Tóquio. Ela ficou intrigada com minha apresentação, mas cautelosa. O conceito é fascinante, Abigail, mas a execução exige muito investimento. Precisamos ver mais desenvolvimento antes de considerar apoio. Passei os meses seguintes aperfeiçoando o protótipo, aprimorando o software, documentando cada aplicação potencial. Curiosamente, o cancelamento daquele projeto que tanto me abalou financeiramente me deu o tempo necessário para focar totalmente no Lumina. Às vezes o universo tem formas estranhas de criar oportunidades a partir de desastres. 3 semanas após o constrangimento do chá de panela, recebi um e-mail da assistente de Miranda solicitando uma reunião urgente em Nova York. Usei minhas últimas milhas de passageira frequente para comprar uma passagem e embarquei no primeiro trem possível. O escritório de Miranda tinha vista para o rio Hudson, com janelas do chão ao teto inundando o espaço com luz natural. Ela me recebeu com uma cordialidade inesperada. Abigail, obrigada por vir tão rapidamente. Estive revisando seu material atualizado do Lumina, disse, mostrando a apresentação no tablet. Ontem tivemos um contratempo. Um dos patrocinadores da nossa principal instalação em Nova York desistiu. Isso deixou um espaço disponível e um orçamento que precisa ser usado rápido. O tempo é apertado. Teríamos que lançar em 4 meses. Mas com base no que você me apresentou, acredito que o Lumina pode estar pronto a tempo, com o financiamento e suporte adequados. Meu coração disparou enquanto ela detalhava os termos. Financiamento integral para o desenvolvimento. Contrato de 3 anos com instalações em todas as unidades da Nexus. Royalties sobre qualquer aplicação comercial da tecnologia e um pagamento adiantado de $250 mil pela exclusividade. Teremos que pedir que você se mude temporariamente para Nova York para supervisionar a instalação.
acrescentou Miranda. Todas as despesas cobertas, claro. E um salário mensal enquanto estiver com a gente. Os termos são aceitáveis? Tentei manter a compostura enquanto discutíamos prazos e recursos, mas por dentro minha mente girava em êxtase. Aquele não era apenas um contrato. Era a realização da minha carreira. Era a minha redenção. O contrato chegou por correio no dia seguinte. Analisei cada cláusula, pedi a opinião de um amigo advogado e assinei em menos de 48 horas. O pagamento caiu na minha conta e mudou minha vida da noite para o dia. Minha primeira reação foi pegar o telefone para ligar para meus pais, talvez até para Chelsea, mostrar enfim a prova concreta do meu sucesso. Mas algo me segurou. Anos de desprezo velado e condescendência explícita não podiam ser apagados com um único depósito, mesmo um tão significativo. Em vez disso, decidi manter meu sucesso em segredo, pelo menos até o casamento. Não era apenas por vingança, embora eu não possa negar que esse elemento existia. Era sobre recuperar o controle da minha narrativa, escolher o momento de revelar quem eu realmente era, profissionalmente, sem a lente distorcida da Chelsea. Paguei a dívida de Chelsea imediatamente. Transferi os $2.000 com um simples bilhete de agradecimento, sem qualquer explicação sobre minha nova situação financeira. Ela respondeu com um de nada seco e não fez perguntas. Com a liberdade financeira, comecei os preparativos para o casamento de forma estratégica. Com a liberdade financeira recém-conquistada, tomei decisões calculadas para o casamento de Chelsea. Nenhuma delas tinha o objetivo de ofuscá-la. Meu plano era muito mais sutil. Eu queria neutralizar o poder que ela sempre teve de me diminuir. Comecei encomendando um vestido sob medida com uma jovem estilista em ascensão, cujo trabalho eu admirava há anos. A peça seria sofisticada, mas discreta. Um vestido longo de seda verde esmeralda profunda, que realçava meus cabelos ruivos e olhos verdes. A escolha era ousada, sem ser espalhafatosa. Escolhi acessórios de qualidade, simples, elegantes, sem ostentação, que transmitiam profissionalismo e confiança, não desespero por validação. Para o transporte, contratei um serviço que oferecia carros clássicos e selecionei um Aston Martin Vintage, como uma homenagem ao nosso avô, que era apaixonado por carros antigos. O toque era sutil, mas dizia muito. Reservei uma suíte no mesmo hotel de luxo, onde estavam hospedados os noivos e a família. Marquei horário para cabelo, maquiagem e até um tratamento relaxante no spa no dia anterior à cerimônia. Tudo escolhido com precisão. Nada era exagerado. O objetivo era me apresentar como a minha melhor versão. Aquela que eu sabia que existia, mas que poucos conheciam. Não planejava revelar meu contrato, tampouco exibir meu sucesso. Bastava chegar como eu realmente era. Uma mulher segura, bem-sucedida e inteira. Para aqueles que haviam comprado a versão da Chelsea sobre mim, a irmã instável, perdida na arte, minha presença já seria suficiente para desmentir tudo. Enquanto me dedicava ao Lumina com a equipe da Nexus, cada progresso no projeto fortalecia minha confiança. Trabalhar diretamente com engenheiros, designers de luz e programadores me ajudava a canalizar toda a raiva e frustração em algo criativo, produtivo, verdadeiro. Uma semana antes do casamento, Miranda me convidou para jantar em seu apartamento. Entre taças de vinho caro e um salmão perfeitamente preparado, conversamos sobre nossas trajetórias. Comecei a Nexus quando todo mundo dizia que os espaços físicos de arte estavam morrendo, contou. Minha família achava que eu estava jogando fora meu diploma de negócios com um hobby. Minha irmã chegou a organizar uma intervenção. Uma intervenção? Perguntei rindo. Acredita nisso? E agora, todos dizem que sempre me apoiaram. As pessoas reescrevem a história quando você alcança o sucesso, comentei, o vinho me soltando a língua. Minha irmã disse para as amigas que eu pedi dinheiro para pagar o aluguel. Ela não tem ideia sobre o Lumina ou a Nexus. E você não vai contar antes do casamento? Pensei em contar, mas não. Vou apenas aparecer. Do meu jeito. Miranda ergueu a taça e sorriu. Aparecer como você mesma. Às vezes, essa é a declaração mais poderosa que alguém pode fazer. Saí do apartamento dela sentindo um tipo de paz que há muito tempo não experimentava. O casamento já não era uma obrigação carregada de ansiedade. Era uma oportunidade. Uma chance de me reposicionar, de recuperar minha dignidade diante de todos que haviam comprado a versão distorcida de Chelsea.
Na manhã do casamento, acordei com a luz do sol atravessando as cortinas da minha suíte. Fiquei um tempo olhando pela janela os funcionários que decoravam os jardins impecáveis da propriedade Montgomery. Chelsea havia gasto muito dinheiro para criar o dia perfeito. Passei semanas ensaiando mentalmente todos os cenários possíveis. Às vezes, imaginava um confronto dramático. Em outras, pensava em simplesmente não aparecer. Mas, no fim, escolhi a abordagem que refletia quem eu realmente era. Enquanto tomava meu café, recebi uma mensagem da Madison, uma das poucas madrinhas toleráveis. Caos total na suíte da noiva. Chelsea surtando por causa das flores. Ainda bem que você se arruma separada. Sorri, agradecida por estar longe daquele redemoinho emocional. Meu horário com o cabeleireiro ainda levaria 1 hora, o que me deu tempo de respirar, me concentrar e lembrar de cada comentário cruel de Chelsea, como combustível para manter minha decisão firme. Abby faz animaçõezinhas para aplicativos. Ela tem 32 anos e vive como estudante universitária. Pediu dinheiro para o aluguel. Cada frase ecoava em mim não como dor, mas como motivação. Quando os profissionais chegaram, tudo correu como planejado. O cabelo foi preso num coque elegante, realçando os reflexos naturais do meu ruivo. A maquiagem destacou meus olhos verdes e iluminou meu rosto com um brilho saudável. Eu estava pronta. O vestido vestiu como uma luva. A seda verde esmeralda caía com perfeição. O corte era moderno e atemporal, valorizando meu corpo sem ser provocativo. No pescoço, um colar simples com uma esmeralda bruta montada em platina. Um presente que dei a mim mesma quando assinei o contrato com a Nexus. Por um instante, a dúvida tentou se infiltrar. Estaria sendo mesquinha? Estaria exagerando? Então lembrei do riso de Chelsea ao expor minha dificuldade. Lembrei do tom de desprezo quando ela falou do meu trabalho. Não. Não era mesquinharia. Era necessário. Mostrar-me como minha melhor versão não era uma afronta. Era um direito. Pontualmente, o Aston Martin estacionou na frente do hotel. O motorista abriu a porta com discrição e cortesia. Entrei no carro e seguimos em ritmo sereno até a propriedade Montgomery. Convidados em trajes formais já chegavam, atravessando os jardins floridos em direção ao local da cerimônia. À medida que o carro clássico se aproximava da entrada principal, notei olhares se voltando. Curiosidade. Confusão. Reconhecimento. O motorista parou bem na frente da passarela com tapete. Um funcionário aguardava para indicar os caminhos. Boa tarde, senhorita, disse ele, enquanto o motorista abria minha porta. É da família da noiva ou do noivo? A noiva é minha irmã, respondi, saindo do carro com elegância. O impacto foi imediato. Conversas cessaram. Vários olhares me acompanharam. Alguns de surpresa. Outros de admiração. Elizabeth, uma antiga colega de Chelsea da faculdade, veio até mim. Abigail? Nossa, você está maravilhosa. Quase não te reconheci. Obrigada, Elizabeth. Já faz um tempo. Como você está? Enquanto trocávamos cumprimentos, percebi outros convidados nos observando, murmurando entre si. Alguns que estiveram no chá de panela e haviam rido dos comentários de Chelsea agora pareciam genuinamente interessados em mim. A dinâmica havia mudado, e eu estava apenas começando. Enquanto me aproximava da área da cerimônia, ouvi vozes conhecidas. Atrás de uma das estruturas florais parcialmente escondidas do caminho principal, estavam Patrícia, a dama de honra principal de Chelsea, e outras 2 madrinhas. A conversa era clara o suficiente para ser ouvida. Espera até ver o que ela está vestindo. Patrícia sussurrou, com os brincos de diamante reluzindo enquanto mexia no cabelo perfeitamente modelado. A Abby pediu dinheiro mês passado para pagar o aluguel e aparece assim no casamento da irmã? Nem para comprar comida tinha, mas tá aí toda produzida. Eu ouvi dizer que ela pegou o vestido emprestado, comentou outra. A Chelsea teve que pagar para ela também. Fiquei parada fora da linha de visão delas, sentindo uma calma estranha me invadir. Pela primeira vez, em vez de raiva ou vergonha, senti pena delas. Aquela maldade vinha de um lugar tão pequeno, tão superficial. Dei um passo à frente, entrando no campo de visão delas com um sorriso sereno. Patrícia, Catherine, Brianna, vocês estão todas lindas. Os rostos congelaram numa expressão quase cômica.
Os olhos correram de cima a baixo, absorvendo cada detalhe do meu visual. Abigail, disse Patrícia se recuperando primeiro. Esse vestido é inesperado. Obrigada, respondi com naturalidade. Foi desenhado pela Catherine Bailey. Ela é maravilhosa, não acham? Fiz menção à estilista de propósito. Sabia que Patrícia reconheceria o nome. Uma das estilistas mais promissoras do momento, cuja lista de espera para peças sob medida já era de meses. Você tá usando uma Catherine Bailey? A outra madrinha arregalou os olhos. Ela é uma grande amiga, respondi simplesmente. Vamos para os nossos lugares? Acho que os convidados já estão sendo chamados. Caminhei em direção ao local da cerimônia, ouvindo os sussurros atrás de mim. Elas agora tentavam reorganizar mentalmente a imagem que tinham de mim. A área da cerimônia era deslumbrante. Milhares de rosas brancas, lustres de cristal pendurados em galhos de árvores e um quarteto de cordas tocando suavemente. Os convidados estavam sendo acomodados em cadeiras douradas por atendentes de luvas brancas. Vi meus pais sentados na primeira fileira. Papai com um smoking novo, mamãe num vestido azul claro, provavelmente escolhido por Chelsea. Eles ainda não tinham me visto, entretidos em conversa com os pais de Richard. Uma coordenadora do casamento se aproximou e me conduziu até o pavilhão onde a noiva e as madrinhas se reuniam. O local era uma confusão, vestidos sendo ajeitados, maquiagem sendo retocada, fotógrafos tirando candid shots. No centro de tudo estava Chelsea, impecável num vestido de alta costura que provavelmente custava mais que um carro. Ela não me notou de imediato, ocupada em instruir o fotógrafo sobre os ângulos preferidos. Quando finalmente virou e me viu, sua expressão passou rapidamente por surpresa, confusão e cálculo. Abby, você está diferente. Você está linda, Chelsea, respondi com sinceridade. Esse vestido ficou perfeito em você. Antes que ela pudesse responder, a organizadora anunciou que estava na hora de nos posicionarmos para a entrada. Chelsea me puxou discretamente para o lado, suas unhas perfeitamente feitas cravando levemente meu braço. Onde você conseguiu esse vestido? E por que você chegou no Aston Martin? Tá querendo fazer algum tipo de cena no meu casamento? Encarei-a com calma. Estou aqui para celebrar seu dia, Chelsea. O carro é de um serviço. O vestido é novo. Nada além disso. Ela parecia insatisfeita com minha resposta, mas não teve tempo de insistir. A música mudou, sinalizando o início da cerimônia. Enquanto caminhava lentamente pelo corredor atrás das outras madrinhas, senti os olhares. Alguns curiosos, outros surpresos. Mas o mais importante, ninguém olhava para mim com pena. Durante toda a cerimônia, mantive um semblante tranquilo, focando no que realmente importava naquele momento. A união de duas pessoas. Independentemente do que eu pensava sobre esse casamento, Chelsea parecia genuinamente feliz ao trocar votos com Richard. Por um breve momento, senti uma pontada de tristeza por tudo o que poderíamos ter sido, se a rivalidade não tivesse contaminado tanto a nossa relação. Após a cerimônia, fomos levados para a sessão de fotos. Notei que Chelsea me observava com frequência, com uma expressão que misturava desconfiança e confusão. Ela estava tendo o dia perfeito, mas havia algo fora do script. Algo que ela não conseguia controlar. E isso claramente a incomodava. Durante a foto da família, papai se aproximou de mim e sussurrou. Você está deslumbrante, Abby. Essa cor ficou maravilhosa em você. Foi o elogio mais específico que ele me deu em anos. Guardei aquilo como um pequeno tesouro, mesmo enquanto me preparava para a recepção, onde eu sabia o confronto real aconteceria. A recepção aconteceu em uma tenda enorme, transformada num verdadeiro palácio de cristal. Luzes pisca-pisca por todos os lados, esculturas de gelo, arranjos de mesa com orquídeas e fios de pérolas reais. Um conjunto de 16 músicos clássicos tocava suavemente enquanto os convidados se acomodavam em suas mesas, cada uma marcada com um marcador de cristal, gravado com nomes em letra cursiva. Minha mesa? Um canto afastado, junto com primos distantes e amigos antigos da família. Eu sabia que aquilo era a escolha da Chelsea, uma tentativa deliberada de me afastar do círculo principal. Mas o tiro saiu pela culatra quase imediatamente. Abigail! Exclamou Diana, colega de faculdade da mamãe. Quanto tempo! Chelsea nos disse que você trabalha com arte digital, né? Sou designer de experiências digitais.
Respondi com um sorriso calmo, aproveitando a oportunidade para explicar de forma acessível. Crio instalações interativas que respondem à presença e às emoções humanas. Que interessante! Disse o marido dela, genuinamente curioso. Aquela esmeralda que você está usando tem a ver com o seu trabalho? Toquei no colar em meu pescoço. Sim, é uma esmeralda bruta, sem lapidação. Ela representa meu novo projeto, inspirado em elementos naturais usados para criar paisagens digitais. A conversa fluiu com facilidade. Compartilhei apenas o suficiente sobre o Lumina para despertar interesse, sem revelar detalhes confidenciais. Logo, toda a mesa estava envolvida no assunto, fazendo perguntas, contando experiências com arte imersiva, falando sobre tecnologia e cultura. Conforme o jantar avançava, percebi outros convidados se aproximando da minha mesa. Alguns por curiosidade, outros apenas para ver quem era a Abigail de quem estavam falando. Um empresário da área de tecnologia pediu meu cartão. Um membro do conselho de um museu comentou sobre uma instalação interativa que eles estavam planejando. Até a mãe do noivo veio me parabenizar e disse que tinha ouvido falar do meu trabalho e queria saber mais. Do outro lado do salão, notei Chelsea observando a movimentação ao redor da minha mesa. Sua expressão oscilava entre surpresa e incômodo. Durante a salada, ela enviou Richard até mim, oficialmente para ver se estava tudo bem, mas eu sabia que era uma tentativa de entender o que estava acontecendo. Sua irmã comentou que você trabalha com design digital, disse Richard, puxando o assunto assim que encontrou uma brecha. Deve ser interessante. É, e agora está especialmente empolgante, respondi. Acabei de fechar contrato com a Nexus Studios para um projeto de instalações imersivas. As sobrancelhas dele se ergueram. Nexus? A empresa da Miranda Garcia? Exato. Impressionante. Eles são extremamente seletivos com as colaborações. Você conhece a Miranda? Temos amigos em comum no mercado de arte. O último artista que ela lançou teve o valor das obras multiplicado em 400% em 18 meses. Ele me analisou com renovado interesse. Adoraria saber mais sobre o projeto. Ficarei feliz em conversar, disse, entregando meu cartão. Ele o aceitou com respeito verdadeiro. Quando voltou para a mesa principal, vi que se inclinava em direção a Chelsea e começava a falar com ela em voz baixa. A expressão dela endureceu. A noite continuou e o clima ao meu redor só crescia. Pessoas que antes mal me cumprimentavam agora se mostravam simpáticas. As amigas de Chelsea, que antes cochichavam pelas costas, vieram falar comigo com um tom bem diferente. Patrícia, a mesma que comentou sobre meu aluguel, se aproximou durante a sobremesa. Abigail, eu não fazia ideia de que você estava trabalhando com a Nexus Studios. Isso é incrível. Meu marido e eu visitamos a instalação deles em Tóquio no ano passado. É um projeto recente, respondi com um sorriso neutro. A gente precisa marcar um café. Estou no conselho de uma fundação infantil que está buscando experiências interativas para eventos beneficentes. Sorri educadamente. Pode me mandar um e-mail. Estou com a agenda bem cheia com o projeto da Nexus, mas fico feliz em indicar outros designers qualificados, se precisar. O sorriso dela vacilou por um segundo. Eu sabia que meu recado tinha sido entendido. Estava tudo ali. Firmeza, educação, limites, profissionalismo com elegância. Claro! Respondeu tentando manter a pose. Como somos praticamente da família agora, achei. Ser família não dá direito automático a favores profissionais. Interrompi, ainda mantendo a voz suave. Aprendi isso com experiência. Ela corou visivelmente, entendendo a referência à forma como ninguém da família me apoiou quando precisei. A noite foi avançando até chegar o momento dos discursos. Eu, como madrinha, estava escalada para falar. Quando meu nome foi chamado pelo mestre de cerimônias, caminhei até o microfone com serenidade. Segurava um pequeno papel com anotações, mas sabia que não precisava dele. Para quem não me conhece, sou Abigail, irmã da Chelsea. Comecei. Quando ela me pediu para falar hoje, pensei em contar histórias engraçadas da infância. Jogos competitivos, roupas emprestadas, segredos compartilhados. Olhei diretamente para Chelsea. Mas o que eu realmente quero falar hoje é sobre crescimento. Chelsea e eu escolhemos caminhos diferentes. Fizemos escolhas distintas. Valorizamos coisas diferentes.
E essas diferenças às vezes criaram distâncias. Respirei fundo e continuei. Mas o que eu aprendi, e espero que ela também, é que sucesso tem muitas formas. E que a verdadeira felicidade não está em aparências ou conquistas materiais, mas em ser fiel a si mesmo e aos seus valores. Ergui minha taça. Um brinde a Chelsea e ao Richard. Que o casamento de vocês seja construído com respeito mútuo, comunicação honesta e coragem para ver e aceitar um ao outro por completo, tanto nos momentos difíceis quanto nas vitórias. Aplausos preencheram o salão. Muitos convidados assentiam com a cabeça, tocados pela mensagem. Chelsea manteve uma expressão neutra, mas Richard ergueu a taça diretamente para mim, num gesto que parecia de genuíno reconhecimento. Enquanto a pista de dança se abria, Chelsea se aproximou e me puxou discretamente para um canto da tenda, longe dos olhares curiosos. "O que está acontecendo, Abby?" Ela disse com os dentes cerrados. "Todo mundo está falando de você e desse tal projeto de arte. Richard disse que a Nexus é uma coisa enorme. Quando isso aconteceu? Por que você não me contou?" "Aconteceu recentemente", respondi com calma. "E eu não te contei porque você estava ocupada com o casamento. E, para ser sincera, porque você nunca demonstrou interesse real pela minha carreira antes. Isso não é justo. Sempre te apoiei." "Você acha mesmo?" questionei, mantendo o tom firme. "Contar para suas amigas que eu pedi dinheiro, repetir que minha carreira é instável, rir das minhas roupas. Isso é apoio?" Chelsea desviou o olhar. "Eu não devia ter falado aquilo, mas eu estava preocupada." "Não, Chelsea. Você estava se sentindo superior. E faz isso há anos, diminuindo o que eu faço, como se fosse algo infantil, menor. Como se eu vivesse à sua sombra." Ela ficou em silêncio por um momento, o salão ao redor vibrando com música e vozes animadas, alheios ao nosso embate. "Eu não percebia que você se sentia assim", disse por fim. "Eu sei. Esse é parte do problema", respondi, suavizando o tom. "Mas hoje não é sobre isso. É o seu casamento. Eu só queria ser vista, de verdade, não como a irmã instável, mas como a mulher que eu sou hoje." Chelsea me observou, como se estivesse me vendo de verdade pela primeira vez. Sua expressão mudou. Não exatamente arrependida, mas mais consciente. "O vestido, o carro, o colar, foi tudo planejado?" "Não para te ofuscar, só para retomar minha própria narrativa." Antes que ela pudesse responder, Richard apareceu. "Está tudo bem por aqui? Já vão cortar o bolo." Chelsea olhou para ele, depois voltou para mim com um sorriso de fachada. "Claro, só um momento de irmãs." Enquanto eles se afastavam, ela olhou por cima do ombro e me lançou um último olhar. Pensativo, talvez até um pouco triste. Algo havia mudado entre nós. Mas ainda não estava claro se aquilo era um rompimento definitivo ou o início de uma nova fase. Enquanto a festa seguia a noite adentro, eu me vi em conversas inesperadas e marcantes. Uma das mais surpreendentes foi com Lawrence Williams, pai de Richard, um homem distinto, cabelos grisalhos, expressão calma, que se aproximou de mim com um copo de uísque na mão. "Senhorita Harris", disse com um leve sorriso. Me perdoe interromper, mas Richard comentou sobre seu projeto com a Nexus Studios. "Sou um admirador antigo da visão da Miranda Garcia. Você tem um momento?" Fiquei surpresa. Positivamente. Esperava que ele fosse mais um daqueles ricos inacessíveis. Mas não. Conversamos longamente sobre arte e tecnologia. Ele mostrou um conhecimento genuíno sobre o assunto, fez perguntas pertinentes, comentou projetos passados da Nexus com entusiasmo sincero. "Sabe", disse ele após um gole do uísque, "o Richard sempre teve interesse em apoiar arte inovadora. É uma paixão que temos em comum, mas que ele raramente consegue explorar por causa da posição que ocupa hoje. Talvez seu projeto desperte esse lado adormecido nele." Aquilo me pegou de surpresa. Eu nunca imaginei que Richard tivesse esse tipo de interesse. Chelsea nunca mencionou. Talvez, como eu, ele também tivesse partes de si mantidas escondidas, engolidas pelo papel social que precisavam desempenhar ao lado dela. Mais tarde, enquanto eu admirava um dos imensos arranjos florais num canto tranquilo da tenda, mamãe apareceu. Estava elegante, como sempre, mas havia algo no seu olhar.
uma hesitação, uma doçura pouco comum. Você está linda hoje, Abby, disse com suavidade. Essa cor sempre combinou com você. Obrigada, mãe. Ela mexeu nervosamente na taça de champanhe. Seu discurso foi bonito, muito sensato. Eu falei do que eu acredito, do que vivi. Mamãe ficou em silêncio por um momento e depois soltou. Seu pai e eu não fazíamos ideia sobre esse seu novo projeto. O Richard nos contou. Parece impressionante. Virei-me de frente para ela. Você quer saber mais? E para minha surpresa, ela disse que sim. Nos sentamos num sofá perto da entrada da tenda e eu contei, com palavras simples, o que era o Lumina, como funcionava, o que significava. Mamãe ouviu com atenção verdadeira, sem interrupções, sem mudar de assunto para falar de Chelsea. Até compartilhou ideias de como aquilo poderia ser usado em escolas para envolver alunos com diferentes formas de aprendizado. Por que você não nos contou antes? Ela perguntou. A pergunta era simples, mas carregada de história. Respirei fundo e escolhi as palavras com cuidado. Acho que eu me acostumei a ver meu trabalho sendo tratado como menos importante, como algo pequeno, instável. Então preferi não compartilhar até ter algo tão grande que não pudesse ser ignorado. Ela desviou o olhar, visivelmente abalada. Nós te fizemos sentir isso? Que sua carreira não valia tanto quanto a da Chelsea? Não foi de propósito, eu sei. Mas sim, sempre que vocês vibravam pelas promoções dela ou por ela sair na coluna social e reagiam com "Que legal, filha!" quando eu falava dos meus projetos. Isso me afetava. Como se eu tivesse que me provar o tempo todo. Ela ficou em silêncio. Seus olhos se encheram de lágrimas. Nós sempre fomos tão orgulhosos da sua criatividade, da sua independência. Mas talvez não tenhamos demonstrado isso do jeito certo. E talvez eu também não tenha me esforçado para tornar meu mundo acessível para vocês. Reconheci. Mas agora acho que estamos prontos para tentar. Ficamos ali sentadas, observando os convidados dançando. Papai tentava acompanhar uma tia no foxtrot, tropeçando nos próprios pés, mas rindo alto como um adolescente. Vocês gostariam de ir a Nova York quando a instalação abrir? Perguntei. Posso mostrar tudo. Explicar pessoalmente. Mamãe arregalou os olhos, surpresa e emocionada. A gente adoraria. De verdade. Enquanto ela se levantava para ir resgatar o papai do improviso na pista de dança, senti um peso se dissolver dentro de mim. Um peso antigo que eu nem percebia mais. O desejo de aprovação nunca desaparece completamente, mesmo quando a gente já aprendeu a se validar sozinha. Durante o restante da noite, observei Chelsea com mais atenção. Havia nuances no comportamento dela que antes eu talvez não teria notado, ou teria ignorado. Por trás do sorriso perfeito, percebi momentos de tensão, de dúvida. Num instante durante a dança com nosso pai, ela se inclinou e sussurrou algo para Richard. O gesto parecia automático, quase ansioso. Ele assentiu, mas sua expressão era distante. Em outra ocasião, quando tirava fotos com amigas da faculdade, vi aquele brilho de cálculo no olhar, como se estivesse organizando a própria imagem na mente antes mesmo do clique. Mas o mais revelador foi algo que presenciei por acaso. Saí da tenda por um momento para tomar um ar e, ao dobrar a esquina, encontrei Chelsea sozinha, olhando o celular com uma expressão tensa, quase desesperada. A tela mostrava gráficos, aparentemente de ações em queda. Quando percebeu minha presença, guardou o aparelho depressa e retomou o sorriso de noiva perfeita. Mas o que vi não saiu da minha cabeça. Aquela traição que me machucou tanto. Talvez não tenha vindo de pura maldade. Talvez tenha vindo de um lugar de insegurança. Talvez a perfeição da vida dela não fosse tão real assim. Conforme a recepção se aproximava do fim, os convidados foram se alinhando na saída com pequenas faíscas de festa nas mãos, prontos para a tradicional despedida dos noivos. A equipe do cerimonial distribuía os sparklers e orientava todos com sorrisos mecânicos. Peguei o meu, observando os casais rindo, os amigos se abraçando, as crianças brincando ao redor da pista de dança já quase vazia. Chelsea e Richard apareceram no topo da escadaria do jardim, prontos para o grande finale. Ela estava com um vestido diferente, mais leve, branco com brilhos discretos. Ele usava um terno casual de linho. Os dois sorriam para as câmeras, encenando a imagem perfeita do casal recém-casado partindo rumo à lua de mel.
Quando começaram a descer entre os convidados, acenando e agradecendo, Chelsea se aproximou de mim. Por um instante, ela se afastou de Richard, que continuou acenando à multidão, e se inclinou ao meu ouvido. A gente precisa conversar quando eu voltar de Bora Bora. Assenti com a cabeça, sem dizer nada. Não como quem concorda nem como quem recusa, apenas como quem entende que aquela conversa seria inevitável, que havia algo a ser dito, mas que também precisava de tempo. Enquanto observava o carro que os levava embora desaparecer pelo longo caminho iluminado da propriedade, algo dentro de mim se acalmou. Eu havia chegado ali esperando confronto, talvez buscando uma validação forçada. Mas saía com algo mais valioso: clareza. A verdadeira virada não veio do impacto que causei nos outros. Veio do silêncio interior, daquela voz crítica que finalmente se calou. Minutos depois, meu motorista chegou com o Aston Martin. Deslizei para dentro do assento de couro com naturalidade. Não havia ostentação naquele gesto, apenas encerramento. Enquanto o carro se afastava da propriedade, lancei um último olhar para as janelas ainda iluminadas pela festa. Havia algo simbólico naquela imagem. Um capítulo encerrado com dignidade. A semana seguinte passou voando. Comecei a me preparar para a mudança temporária para Nova York, onde supervisionaria pessoalmente a instalação do Lumina no estúdio principal da Nexus. Trabalhava com engenheiros, programadores, designers de luz e som. Era exaustivo, mas também eletrizante. Eu finalmente estava colocando meu maior sonho em movimento. 3 semanas depois do casamento, a primeira matéria sobre o projeto saiu numa das maiores revistas de tecnologia do país. Uma entrevista com Miranda e comigo destacando a inovação por trás do Lumina. Havia uma foto minha sorrindo ao lado de um painel interativo. Meu nome. Minha história. Meu trabalho. 2 dias depois, meu celular vibrou com uma mensagem. Acabei de ver a matéria na TechCurrent. Parabéns. Me liga quando puder. Chelsea. Deixei a mensagem sem resposta por alguns dias. Não por vingança. Eu realmente precisava de espaço. Queria digerir tudo, me centrar, entender quem eu era agora, sem o filtro da minha irmã. Quando finalmente liguei, ela atendeu no primeiro toque. Abby, achei que você fosse me ignorar. Estava ocupada com a instalação. Como foi Bora Bora? Linda. Como esperado. Mas fiquei pensando muito na nossa conversa e nas coisas que você disse. Fiquei em silêncio. Esperei. Eu não fazia ideia de como te fiz sentir todos esses anos. Ela continuou. O Richard, ele apontou isso para mim. Disse que eu falava de você como se fosse uma estudante perdida e não uma profissional feita. E quando ele disse isso, eu percebi. Eu estava mesmo presa numa narrativa antiga. Como se você fosse aquela Abby da faculdade, que vivia de frilas e artezinhas, como eu dizia. Houve um momento de silêncio entre nós. Denso, honesto. Isso não é de hoje, falei. É um padrão. Você me via assim porque precisava disso para se sentir bem com suas próprias escolhas? Talvez. Ela respondeu com mais sinceridade do que eu esperava. Talvez eu precisasse acreditar que eu estava fazendo tudo certo, que minha vida era mais sólida, controlada, enquanto a sua era mais solta. E então você aparece com aquele vestido, aquele carro, aquele colar. E todo mundo queria saber de você, do seu trabalho, da sua arte. Não era sobre competição, Chelsea. Era sobre identidade. Eu sei, e quero te pedir desculpas, de verdade. Pelo que fiz no chá de panela, pelos comentários, por rir de você nas suas costas. Foi infantil, foi cruel. E foi injusto. Fiquei em silêncio, deixando as palavras ecoarem. Obrigada por reconhecer. Isso já significa muito. Eu vou a Nova York mês que vem para um evento beneficente. Se você estiver disponível, queria te ver. De verdade. Sem plateia. Vamos combinar. Desligamos com uma sensação estranha. Não exatamente de reconciliação total, mas de abertura. Uma nova chance. Quando meus pais foram me visitar na Nexus, conduzi-os por um tour completo da instalação. Mostrei os sensores, os mapas projetados, os algoritmos de resposta emocional. Papai ficou encantado. Mamãe chorou. Isso é arte e ciência juntas, ele disse.
Eu não tinha ideia de que seu trabalho era isso. Sempre foi, pai. Só precisava que vocês estivessem prontos para ver. Jantamos depois. Tivemos a conversa que faltava há anos. Falamos sobre os padrões familiares, o favoritismo não intencional, as comparações sutis. A carreira da Chelsea era mais fácil de explicar. Mais comum, disse papai. A sua era um enigma pra gente, e talvez por isso acabamos falando mais dela do que de você. E o que era preocupação, completou mamãe, talvez tenha parecido desconfiança. E isso não é justo com você. Mas agora vocês estão tentando. Isso é o que importa. A visita deles foi transformadora. Eles jamais entenderiam por completo o mundo em que eu vivia, mas agora estavam fazendo um esforço real para me ver por quem eu era, não por quem achavam que eu devia ser. Nos meses que se seguiram, o Lumina foi inaugurado com a aclamação da crítica. O New York Times chamou de uma revolução na arte experiencial. Revistas especializadas em tecnologia elogiaram o uso inovador de algoritmos responsivos. As filas davam volta no quarteirão. Visitantes saíam maravilhados, postando vídeos, marcando amigos, comentando como nunca tinham visto algo parecido. Miranda estava eufórica. Vamos expandir para São Francisco 3 meses antes do previsto, anunciou numa reunião. E Tóquio já começou a preparar o espaço. Você criou algo extraordinário, Abigail. Com o sucesso profissional vieram convites inesperados. Integrar o conselho de uma fundação de arte e tecnologia, colaborar com ex-colegas que antes mal me notavam, dar uma palestra no TED sobre a interseção entre arte, tecnologia e emoção humana. Mas apesar da avalanche de reconhecimento, algo dentro de mim permanecia ancorado. Meu valor não era mais definido pela aprovação dos outros, nem pela falta dela. Eu estava construindo uma comunidade de pessoas que me viam como eu era, sem filtros, sem comparações. Chelsea e eu estabelecemos um novo ritmo de comunicação. Falávamos a cada algumas semanas. Nossas conversas ainda tinham traços de tensão, mas também vinham carregadas de mais verdade, mais escuta. Quando ela veio a Nova York para o evento beneficente, cumpriu o prometido. Veio a instalação da Nexus com Richard. Ele ficou visivelmente impressionado. Fez perguntas técnicas, elogiou a execução, elogiou Miranda, elogiou a mim. Isso é incrível, Abigail, disse ao final do tour. Você criou algo realmente único. Chelsea estava mais silenciosa. Percorreu os corredores com olhos atentos, observando as pessoas interagirem com os espaços imersivos. Não disse muito até o final. Quando Richard se afastou para atender uma ligação, ela virou-se para mim. Sabe o que eu percebi vendo as pessoas aqui dentro? Perguntou, a voz mais baixa, quase íntima. Que você sempre enxergou o mundo de um jeito diferente. Eu costumava achar isso uma fraqueza sua, mas é justamente sua maior força. Não foi exatamente um pedido de desculpas, mas foi um reconhecimento. E naquele momento, foi suficiente. 6 meses após o casamento, convidei meus pais e Chelsea para um café no meu novo apartamento no Brooklyn. Um loft espaçoso, com janelas enormes e muita luz. O tipo de lugar que eu sonhava em ter um dia, e que agora conseguira com meu próprio esforço. A conversa fluiu com mais leveza. Rimos. Relembramos. O tom era outro. Enquanto servia o café, olhei para todos ali reunidos e me dei conta. Aquele momento, simples, cotidiano, era mais simbólico do que qualquer vestido de seda ou carro de luxo. Eu tinha reconquistado meu lugar, em paz. Sabe, comentei olhando para a xícara nas mãos. Acho que aprendi algo importante com tudo isso. Todos me olharam, atentos. O verdadeiro sucesso não é calar os críticos, nem vencer disputas invisíveis. É viver fiel a quem você é, mesmo quando os outros não entendem ou não valorizam. É seguir mesmo assim. E um dia, perceber que não precisava da aprovação deles, só da sua própria. Chelsea assentiu, pensativa. E família, disse. Não é sobre ser igual ou sempre entender o outro. É sobre respeitar as diferenças e apoiar mesmo quando não compreende. Mamãe sorriu com os olhos marejados. Minhas filhas, quando foi que vocês ficaram tão sábias? Todos rimos juntos. Uma risada leve, verdadeira. O tipo de som que só sai quando o peso do passado começa a soltar das costas. Mais tarde,
Ao acompanhá-los até a porta, Chelsea me abraçou. Demorou 1 segundo a mais do que o necessário, e então sussurrou. Eu tenho muito orgulho de você, Abby. Devia ter dito isso há muito tempo. Aquelas palavras me aqueceram. Não porque eu ainda precisasse da aprovação dela, mas porque agora elas vinham de um lugar real. E porque eu sabia que, mesmo que ela nunca dissesse, eu já me sentia inteira. Naquela noite, sozinha em meu apartamento, abri meu laptop e comecei a esboçar as primeiras ideias do meu próximo projeto. Na tela, meu reflexo apareceu entre os contornos digitais. Olhei para mim mesma e percebi algo diferente. Um brilho no olhar. Uma segurança silenciosa. Porque às vezes, a declaração mais poderosa não é feita com discursos públicos ou vingança perfeita. Às vezes, é feita simplesmente aparecendo como você é. Inteira, firme, verdadeira. E o silêncio que vem depois não é o da vergonha ou do confronto. É o silêncio da paz, da aceitação. O silêncio de quem finalmente sabe o próprio valor e nunca mais vai medi-lo pelos olhos de outra pessoa.